Olá, meu nome é Suzy, sou doutora pela FEI. O professor Edson Sadal foi meu orientador e a professora Martha Sinclair foi minha co-orientadora, professora da Griffith University na Austrália. Esse artigo é fruto da minha tese, e nós estudamos intuição na tomada de decisão nos empreendedores de negócios sociais, e a ideia foi fazer uma integração de duas teorias, do Garbage-Can Model, que explica a tomada de decisão não linear, e também do Cognitive Experiential Self-Theory, que explica a parte do uso da intuição. Então, essa pesquisa surgiu também da ideia, quando a gente fez uma revisão da literatura, a gente identificou que a grande parte da literatura focou para explicar que a tomada de decisão é analítico-racional. E alguns autores começaram a discutir sobre o aspecto não linear da decisão, devido a questões de incerteza, imprevisibilidade e aspectos emocionais do indivíduo. Além disso, tem algumas teorias, né, que vai explicar que, na verdade, o processo ele acontece de forma dual, que é de forma não linear e, ao mesmo tempo, linear. E, sabendo que nós vivemos no mundo VUCA, que tem volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade e esses aspectos emocionais dos indivíduos, esses aspectos fazem com que cada vez mais a tomada de decisão ela aconteça de forma não linear. E o Garbage-Can vai explicar essa tomada de decisão não linear, que é, conforme a nossa vivência, nós vamos acumulando experiências, aprendizados, numa latinha que nós temos na nossa cabeça, na nossa mente, esses aprendizados e experiências viram pré-soluções, são soluções prévias para alguma decisão futura. Então, no futuro, por exemplo, hoje eu preciso tomar uma decisão, o meu cérebro vai processar todas essas informações que são acumuladas lá atrás, que vai resgatar essas soluções prévias que eu já tinha guardado anteriormente. E esse conceito, nós vimos que tinha muito a ver com a intuição, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Então, por isso surgiu a ideia de fazer a integração das duas teorias. Quando a gente olha esses momentos de crise, que é o que a gente vivencia hoje da Covid, os estudos falam que cada vez mais a tomada de decisão estratégica precisa ser tomada no momento de incerteza e que envolve uma pressão de tempo muito grande. E nesses momentos, o que indica-se é que o uso da intuição e da análise vão acontecer de forma mais complementar, interrelacionada também, intercambiável, na verdade. Então, nesses momentos, o uso da intuição e da análise, eles são muito importantes de forma conjunta para que o processo aconteça de forma otimizada. E aí entra a questão do que é intuição. Eu gosto muito dessa foto aqui que mostra essa biblioteca, e eu imagino o nosso cérebro como sendo essa biblioteca. Ou seja, conforme nossa vivência, nossos aprendizados, experiências, inclusive as emoções que nós sentimos, nós vamos guardando, armazenando diferentes aprendizados, diferentes memórias. E essas memórias, muitas delas, ficam na parte inconsciente. Então, o que é a intuição? A intuição, com base nessas experiências e aprendizados, vai fazer uma conexão, uma associação holística de todas essas informações, desses conhecimentos que estão armazenados na nossa mente. E aí vai ser um processo totalmente não linear, não sequencial, inconsciente, e vai envolver também aspectos do indivíduo, cognitivos e afeto. E nós temos, então, a teoria na SEST que vai explicar que o processo na nossa mente para tomada de decisão acontece, o nosso cérebro é dividido em duas partes. Vai ter uma parte que é analítica, racional, onde são a tomada de decisão mais consciente, devagar, deliberada e linear, então são as tomadas de decisão mais analíticas. E tem uma outra parte do cérebro que é onde acontecem mais as questões criativas, que é a parte intuitiva. Então, lá, como que funciona esse processo? É inconsciente, é muito rápido, associativo e automático. Então, quando a gente fala de inovação, criatividade, tudo está relacionado com essa segunda parte do cérebro. E nós temos aqui diferentes correntes teóricas que explicam a intuição. Nós temos esse lado aqui direito, amarelo, que vai explicar a intuição, mas com base em muito foco em experiência e os vieses da intuição. Então, vai falar que a intuição gera viés e vai explicar o viés. E o lado esquerdo, que é onde está a minha orientadora Marta Sinclair, a vermelhinha, que a gente se posiciona, vai ser que a intuição ela pode ser usada independente da análise de forma efetiva. A gente reconhece que tem viés, então a gente precisa lidar com eles, mas isso não quer dizer que a intuição não é efetiva se for usada isoladamente, sem análise. E o processo ele também pode ser usado como complemento de análise. E vai envolver também aspectos cognitivos e afetivos do indivíduo. Então, nós temos aqui, por que nós escolhemos esses negócios sociais que eu tinha falado no começo? Quando a gente olha esses negócios, eles são muito importantes para a sociedade, têm um papel muito importante, são poucos estudados. E, além disso, eles têm uma característica muito importante de hibridismo, que eles vão tentar resolver problemas sociais usando o modelo de negócio, ou seja, tendo lucro. Então, eles têm um foco muito grande no propósito, em resolver problemas sociais, e, ao mesmo tempo, uma empresa que tem lucro. E isso gera muita atenção, né? Chamou nossa atenção, porque quando a gente olha as características, para eles terem um modelo de negócio inovador, criativo, também envolve as questões de intuição. Então, a gente entendeu que seria um público interessante para a gente conhecer na nossa tese e gerar esse artigo também. Então, a partir disso aqui, nós geramos o objetivo, o nosso objetivo foi entender como que esses empreendedores de negócios sociais tomam decisão, examinando o uso deles de intuição e análise. E a partir disso, a gente apresentar um framework que integra essas duas teorias que eu expliquei para explicar essa tomada de decisão. Então, para essa pesquisa acontecer, nós usamos o procedimento de incidente crítico, que nós vamos analisar todas as decisões que os empreendedores tomaram nesse momento de incerteza, de grande incerteza, na verdade, as principais decisões que eles tomaram nesse grande incerteza, pode ser as decisões que deram certo, as decisões que deram errado, então as decisões mais críticas que eles tomaram nesses momentos aí. E nós entrevistamos 13 empreendedores, incluindo alguns gestores, de 10 negócios sociais de diferentes setores.
Então, desde sustentabilidade, educação, moradia, serviços financeiros. Então, foi diferentes setores que participaram da nossa pesquisa. São todos empreendedores brasileiros. E nós sabemos que esse número 13 acaba sendo um número reduzido, mas nós conseguimos uma saturação teórica com esse número, onde começou a partir a repetir as informações. Claro, para estudos, para publicação desse estudo numa revista de qualidade, né, num periódico qualificado, nós entendemos que talvez seja interessante aprofundar um pouquinho mais, fazer mais entrevistas. Então, nós temos aqui algumas características, alguns resultados que nós encontramos no nosso estudo, que vai explicar as principais características dos empreendedores de negócios sociais que usaram a intuição. Então, aqui tem o geral, e vou passar para vocês cada uma delas. Então, primeiro, a autoconfiança. A autoconfiança foi muito importante para poder seguir a escolha baseada na intuição nesses momentos de incerteza. Então, é importante que a pessoa tenha autoconfiança e também que ela aceite falhas e riscos. Essa é uma característica muito de pessoas que são inovadoras, criativas, e também vai aparecer por causa da intuição para os empreendedores que foram mais intuitivos. E, além disso, também é muito importante aqui uma aceitação dos riscos emocionais. E aqui é muito interessante esse resultado, porque a gente pensa que as pessoas, ao fato de aceitar risco, pode usar a intuição. Na verdade, tem uma diferença aqui. Não é só aceitar risco, é aceitar riscos que envolvem as emoções do indivíduo. Então, tem até um empreendedor que disse que, quando eu erro na base da análise, eu tenho os dados, o problema pode ser que os dados não me mostraram um caminho. Então, eu não vou ficar tão chocado com isso. Agora, se eu erro tomando uma decisão na minha intuição, isso daí pode me fazer com que eu tenha uma falta de confiança. Então, vai fazer com que eu tenha um problema maior. Isso é um caso de uma pessoa intuitiva, analítico, né? Que tinha esse problema aí de não aceitar as emoções, os riscos emocionais. Então, para os empreendedores mais intuitivos, essa característica foi importante. Além disso, a empatia, que é se colocar no lugar do outro também, vai auxiliar com que eles sejam mais intuitivos, e isso aqui nós acreditamos que é uma característica muito forte dos negócios sociais. Outras duas questões mais coletivas foi a participação de fóruns de discussões de tendências. Então, quando esses empreendedores eles participaram de fóruns, eles armazenaram soluções prévias, igual o Garbatkin disse. E a partir daí, nós notamos que eles puderam usar a intuição. Nós temos alguns casos na tese que nós indicamos, e também temos uma frase aqui no slide, que vocês podem olhar depois com mais atenção. E nós vimos também a questão da complementaridade dos perfis cognitivos. Então, é muito importante, a gente viu que no caso de negócio social, como eles são muito focados no propósito, e eles também estão, eles aceitam ouvir a opinião contrária do outro, esses perfis intuitivo e analítico é muito importante numa sociedade, que eles acabam se complementando e otimizando as decisões. Então, é até uma indicação para a sociedade ter ambos os perfis. Nós temos alguns estudos indicam essa paradoxo, essa tensão, mas nós vimos que nos casos de empreendedores de negócios sociais, como eles estão focados no propósito, e eles também têm essa questão de aceitar ouvir a opinião contrária, isso, na verdade, mais ajudou do que gerou conflito. Então, nós temos aqui o nosso framework, que nós indicamos com diferentes proposições teóricas de como vai acontecer essa tomada de decisão. Eu não vou entrar em detalhes das proposições, nós temos uns artigos que nós podemos discutir posteriormente, mas é só para vocês entenderem que a ideia que a gente tem aqui, fatores, tanto os individuais, organizacionais e contextuais, todos esses fatores vão alimentar o Garbatkin Model, então a nossa memória vai ser alimentada com esses aprendizados, essas soluções prévias com base nesses fatores, e esse Garbatkin vai alimentar o processo de tomada de decisão com o uso da intuição e análise em conjunto, separado, podendo complementar ou até gerar um pouquinho de tensão aqui em alguns momentos. E o mais importante aqui é que esse processo de decisão, ele é retroalimentação. Então, ele também gera novas soluções prévias que vão ser armazenadas na nossa mente, que podem ser usadas futuramente para a tomada de decisão e uso da intuição. Então, nós temos aqui, quando a gente olha o conceito de intuição, nós identificamos alguns conceitos de intuição que estão relacionados à questão do Garbatkin. Então, quando a gente explica que a intuição está relacionada com experiências, aprendizados e as questões afetivas da memória, essas questões estão relacionadas ao Garbatkin, que pode ter uma integração maior aí de conceitos. E esses fatores vão gerar pré-soluções que o Garbatkin indica, que isso daí vai ser usado no processo futuro na intuição. Então, nós vimos que é importante, sim, que a gente consegue usar a integração dos dois modelos, das duas teorias, e isso avança o conhecimento, porque a gente consegue explicar melhor, com mais profundidade, o processo de tomada de decisão. E aí nós temos também uma grande indicação, uma grande provocação do nosso estudo, é que hoje esse diálogo acontece de forma separada. Então, Garbatkin está muito em gestão e a parte lá de SEST está muito na parte de psicologia. Os pesquisadores não são tanto de forma multidisciplinar, né, o conhecimento. Então, a nossa ideia é que a gente provoque que esse diálogo hoje ele é separado, que ele aconteça cada vez mais em conjunto, de forma multidisciplinar. E aí nós temos algumas contribuições práticas também, que como que a gente entende que os empreendedores cada vez mais intuitivos, quebramos barreiras para que os empreendedores entendam a importância da intuição no uso na tomada de decisão. Algumas limitações aqui, essa pesquisa ela foi realizada no momento de Covid, então são pesquisas online, Zoom. Nós buscamos minimizar todos os impactos possíveis, mas nós detalhamos os impactos também que isso pode acontecer. Falamos também do número de entrevistas, que eu já falei anteriormente, e oferecemos uma agenda de pesquisa aí que futuros pesquisadores que quiserem entender o tema podem aplicar. Então, para fechar, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e trazer algumas questões, caso a gente tenha um tempinho para a gente discutir sobre o artigo, que é como que vocês acham que nós conseguimos melhorar a contribuição do nosso estudo e quais os aspectos que chamaram mais a atenção de vocês. Então, aqui tem algumas referências que foram utilizadas.
E aqui o meu contato, eu estou à disposição, se vocês quiserem conectar no LinkedIn, esse é o meu contato, estou super à disposição para que nós possamos continuar esse diálogo para além do Congresso. Então, tudo de bom para vocês, aproveitem o Congresso, muito obrigada pela oportunidade.
Olá, eu sou Edson Barbeiro, prazer em conhecê-lo e conhecê-la. Estou aqui então para apresentar brevemente as propostas e resultados desse artigo, produzido por mim e pelo professor Marcelo Marchiano, que se intitula Personal Values, Openness to Change and Board Directors, Conservative Board Members and Change-Minded Managers. Eu sou professor do programa de mestrado da FECAP, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Marcelo Marchiano foi meu orientado naquele programa e também já hoje possui o título de doutor. Produzimos esse material, então, com a seguinte problematização. Muito se fala sobre o que influencia a tomada de decisão em empresas, notadamente as decisões estratégicas. Fala-se de processos, fala-se de triggers de tomada de decisão, metodologias, entre outros. No entanto, há menor literatura no campo da gestão estratégica que discute a ideia dos valores pessoais. Apesar disso, há extensa literatura que aponta na sua relevância. Por exemplo, Roquel aqui aponta que valores são, então, um conjunto permanente de crenças que funcionam como um modelo de conduta para as pessoas e com os quais, esses modelos, que as pessoas se identificam. Há extensa literatura que aponta como os tomadores de decisão, as tomadoras de decisão, estão ali influenciados por esses modelos mentais chamados dos seus sistemas de valor. Mais especificamente, um conjunto particular de valores é relevante no mundo de hoje, com alta necessidade de transformar organizações, mundo mutável, líquido, com necessidade de inovação. Chamaremos de abertura à mudança, que está no título do artigo, esse desejo de suporte à mudança, essa predisposição a suportá-la e, então, conviver com as consequências dessa mudança. A questão que se coloca é que será que os nossos board members, as pessoas que estão nos conselhos de administração das empresas, têm mais ou menos propensão à mudança? Será que eles estão mais afeitos a transformarem as suas organizações ou manterem os status, manterem as condições atuais? Há literatura, por exemplo, em governança corporativa, que explica a relevância dos membros de conselho, posto que eles influenciam as tomadas de decisão estratégica. Em particular, observa-se nesse artigo a necessidade de comparação entre os board members e os middle managers. Isto porque não é possível se debater sobre aspectos absolutos em termos de valores, e sim a comparação. Portanto, daí a motivação do estudo de comparar pessoas que estão nos cargos mais elevados, na verdade em conselho, e os middle managers, formando o seguinte problema de pesquisa: será que há ou não diferenças no que diz respeito a valores e, mais particularmente, a abertura à mudança entre os board members e os middle managers no Brasil? Para que entendamos os resultados desse estudo, é importante que compreendamos o modelo teórico utilizado, aqui basicamente fundamentado na teoria do psicólogo Saul Schwartz, que define 10 tipologias principais de valores, que ele chama de tipos motivacionais, que são, então, organizadas em tipos secundários de ordem superior. Aí que está a abertura à mudança, contra a conservação, como você vê na diagonal secundária dessa figura, sendo a abertura à mudança associada a autodireção, estimulação, enquanto a conservação tem a ver com busca por segurança, conformidade e tradição. A extensa discussão sobre o modelo de Schwartz, que é considerado o mais importante atualmente no arcabouço teórico sobre esse tema. Tendo esse conceito em mente, duas hipóteses foram formuladas. A primeira delas é que sim, os board members têm diferentes prioridades axiológicas do que os middle managers, os gerentes que ocupam cargos gerenciais, vejam bem, que estão no corpo da organização e que não ocupam, portanto, o upper echelon. Portanto, comparação entre lideranças. No entanto, de diferentes, digamos, espaços na organização. A razão para isso refere-se a um conjunto de teorias externas aqui, que, por exemplo, se refere ao fato de que há diferentes papéis sociais e que, no mecanismo de contratação, de seleção e de manutenção dos indivíduos na organização, há uma tendência para aqueles que tiverem associação identitária com esses roles, ou esses papéis, tendem então a permanecerem naqueles cargos. As funções associadas aos
board members no Brasil tendem a ser, como vasta literatura aponta, associado à lógica de controle, apontado, por exemplo, por Saito e Dutra. Uma segunda hipótese refere-se a anteciparmos a resposta de que há sim menor abertura à mudança entre os board members. Aqui a teoria de Schneider, que aponta por similaridade. Atração, que pessoas tendem a, então, permanecer naquela organização por certas identidades, entre outras características. Por exemplo, os board members tendem a acreditar mais, a serem identitários com os valores da estrutura. Já os indivíduos de menor escalão tendem a buscar maior mudança, como aponta Shields, 1975. Há também uma questão etária, posto que, estatisticamente, os board members são mais velhos, do ponto de vista etário, e também isso se associa a maior conservadorismo, como extensa literatura se aponta. Esse estudo se baseou na seguinte metodologia. Fomos com dados primários, por meio de um questionário, que é fundamentalmente o questionário de Schwartz, que compõe 60 itens, que foi validado no Brasil pelo professor Tamay, da Universidade de Brasília. São 121 questionários, que se dividiu em duas amostras. A amostra que foi enviada aos membros do IBGC e outra de uma escola de negócios na cidade de São Paulo. No que tange aos principais resultados, apontemos primeiramente uma tabela de estatística descritiva, que já aponta, como demonstrado em cinza, uma diferença aparente entre os middle managers e os board members, então apontando possivelmente menor orientação à mudança, maior conservadorismo entre os board members. Quando observado correlações de Spearman, anotamos que há uma correlação negativa significativa ao nível de 0,01, duas extremidades, entre a abertura à mudança e a presença de board member, considerado uma variável dummy. Feita uma análise de regressão logística, observa-se também um beta negativo significativo de abertura à mudança, com a presença, então, nos board members. Como conclusão principal, então, apresenta-se que há indícios de que, quando ocupando cargos de board member, há uma tendência por maior conservação, o que é um apontamento crucial para os processos de tomada de decisão, possivelmente com impacto na realidade significativa das empresas, em que precisamos atenção a esse aspecto. Essas características axiológicas dos conselhos podem apontar parte da premência e discussão que se há sobre inovação das empresas brasileiras. Também na perspectiva teórica, o impacto aqui é, mais uma vez, registrar a relevância dos valores e, sobretudo, conectá-lo com também a questão da posição nos níveis hierárquicos, coisa que a literatura não aponta com tanta clareza. Muito obrigado.
Olá, meu nome é Julia da Silveira e eu irei apresentar a revisão sistemática desenvolvida por mim e pela Marina Bastos e tem como título Tendências recentes da agenda de pesquisa em torno de capacidades dinâmicas e estratégia. E para as empresas que se encontram em ambientes dinâmicos, manter a vantagem competitiva se tornou um desafio. E nesse sentido, as rápidas mudanças ocorridas a partir de 2020 trouxeram a necessidade de rearranjo em todos os cenários. Então, compreendendo que o campo da estratégia ele pode ter tido avanços significativos devido a esse cenário, e sabendo que a teoria de capacidades dinâmicas se destaca pelo seu potencial de reestruturação das empresas e adaptação a cenários instáveis, a pergunta que norteia a nossa pesquisa é: quais as evoluções ocorridas nas discussões sobre capacidades dinâmicas e estratégia diante das instabilidades dos últimos anos? O nosso objetivo foi identificar quais os principais temas da pesquisa que estão sendo construídos sobre os dois construtos, identificando os artigos que contemplavam discussões sobre o tema de 2018 a julho de 2022, bem como qual a natureza das pesquisas, e também tentamos identificar os autores e periódicos mais influentes no campo em questão. E a estabilidade do mercado atualmente, mais acentuada do que jamais visto, ela favorece os estudos a respeito das capacidades dinâmicas e como eles podem ser a peça-chave na estratégia organizacional e na competitividade. Logo, o nosso referencial, ele relaciona as teorias sobre estratégia com a teoria de capacidades dinâmicas. E a pesquisa ela é uma revisão sistemática de literatura sobre a relação dos construtos de capacidades dinâmicas e estratégia na área de administração no período de janeiro de 2018 a julho de 2022, utilizando as plataformas Web of Science e Scopus como base de dados. E quanto à seleção dos artigos, foram usados alguns filtros. Primeiro, a gente fez uma busca pelos termos strategy e dynamic capabilities or dynamic capability dentro do campo de palavras-chave, seguindo por uma delimitação do tipo de aplicações em artigos científicos prontos ou no prelo, que foram pertencentes à área de conhecimento, business and management. E os artigos precisavam ter sido produzidos entre os meses de janeiro de 2018 a julho de 2022. E desses 190 artigos, a gente notou que dos 77 presentes na Web of Science, 61 também estavam associados à plataforma Scopus. Então, a gente optou pelo uso exclusivo da plataforma Scopus. E com base nesses artigos científicos selecionados, a gente analisou os seguintes aspectos: número de publicações e citações ao longo do ano, autores, palavras-chave, revistas e procedimentos metodológicos utilizados. A primeira análise foi quanto ao comportamento das produções e citações recebidas ao longo do período. Embora a gente não tenha identificado nenhuma tendência crescente na quantidade anual de produções, existe sim um crescimento anual médio, relativamente estável. E quanto ao número de citações, foi identificada uma tendência anual de crescimento exponencial da quantidade de citações que as publicações receberam nesse período. E aqui destaca-se que a produção acumulada até julho de 2022 já tinha ultrapassado a produção total de 2021. Então, o campo de pesquisa ele tem se mostrado progressivo tanto em termos de publicação quanto em termos de citações recebidas. Já na análise de escoamento das produções em periódicos acadêmicos, para fazer essa análise, a gente dividiu em dois grupos. O primeiro grupo, ele possui os artigos mais citados, e um segundo grupo, ele possui os artigos os periódicos com maior quantidade de artigos. E esse primeiro grupo, apesar de representar apenas 10% das produções da base, ele representava a maior parte das citações. Então, esses periódicos eles foram identificados como periódicos de alto impacto sobre o tema. Já o segundo grupo, ele representava aproximadamente 1/5 da base, mas ele representava apenas 14% das citações totais. E aqui, o periódico Journal of Business Research foi o único periódico que estava presente em ambos os grupos, se mostrando um periódico de alto fator de impacto e que aceitou pelo menos 3 produções sobre o tema. E após o entendimento da existente concentração de citações em 4 periódicos, surge o questionamento quanto a uma possível concentração de citações específicas em algumas produções e como que esses estão relacionados aos principais periódicos de alto impacto.
E aí, para entender este ponto, a gente considerou os 2 artigos mais citados entre os anos de 2018 a 2021, e aqui a gente exclui 2022 pelo curto período de análise das citações, já que essa análise também foi feita ali em julho de 2022. E aí, primeiro, este grupo de artigos, ele representa aproximadamente 2/3 das citações recebidas no período, acusando, então, uma concentração de citações em algumas publicações. E também, nesse conjunto de produções, 3 delas foram publicadas em periódicos pertencentes ao grupo 1, especificados na análise anterior. E aí, por fim, quanto aos temáticos dos trabalhos mais citados, observamos que as pesquisas relacionam os temas de desempenho, modelo de negócio e a relação com a inovação e digitalização. Já em relação à compreensão das tendências da natureza de pesquisa, a gente vê que 70% dos artigos selecionados são de natureza qualitativa. E, como parte da análise de conteúdo das produções, questionou-se quais outros temas de pesquisa relacionavam-se com os temas Strategy e Dynamic Capabilities or Dynamic Capability. Então, a gente usou as análises das palavras-chave desses 103 artigos. E a gente identificou que tem uma mudança ao longo dos anos das palavras-chave que mais se relacionam, mas que, no geral, as que mais se relacionam são estratégia digital, visão baseada em recursos e pequenos e médios negócios, além de inovação. E aí, por fim, a gente propôs, então, uma categorização desses artigos com base na semelhança em direção de pesquisa que foi identificada através da leitura dos resumos dos 113 artigos. Então, a gente propôs essas 12 categorias. E esse agrupamento, ele permite uma visualização dos temas que estão sendo mais discutidos na academia, no campo de estudo de capacidades dinâmicas e estratégia. Então, em conclusão, o campo de pesquisa de capacidade dinâmica e estratégia ele tem se mostrado progressivo nesse período, apresentando uma tendência ascendente tanto de publicações quanto de citações. Entretanto, esse campo ele é caracterizado por uma alta concentração de publicações e também de revistas. E também uma predominância de artigos qualitativos. E, por fim, também há uma predominância de publicações abordando a aprendizagem e mudança organizacional. A gente agradece, então, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, que apoiou a formalização desse trabalho, e ficamos abertos para, caso alguém tenha alguma pergunta, entrar em contato com nós.
Olá a todos e todas, eu sou o professor Márcio Abdala, juntamente com os colegas Andriele, Giovana, André e Natália, desenvolvemos o estudo Lobby no setor de mineração, análise crítica dos crimes ambientais envolvendo a mineradora Vale SA. Esse trabalho é fruto de um trabalho de conclusão de curso das alunas Andriele e Giovana, por mim orientadas, e os colegas André Ferreira e Natália Junca foram colaboradores do trabalho, tendo participado da banca avaliadora. O contexto desse trabalho, a problemática, aponta para o setor de mineração como um dos grandes lastros de desenvolvimento econômico, sendo responsável por uma parcela muito expressiva do PIB nacional. No entanto, é um setor que produz aí diversas externalidades negativas. Associado a esse poderio, a essa geração de um suposto desenvolvimento, a Vale possui no país uma influência muito significativa nos processos de captura do Estado, por meio aí das atividades de não mercado, atividade política corporativa, lobby. A gente destaca aí como um dos pontos chaves desse trabalho a importância de melhor se compreender as práticas de atividade política corporativa empregadas pela mineradora com base em fontes secundárias, informações públicas. Portanto, o objetivo desse trabalho foi compreender se as práticas de atividade política corporativa adotadas pela Vale pavimentaram um caminho propício, adequado à ocorrência de crimes ambientais. A mineradora foi fundada em 42, né, como uma estatal, Companhia Vale do Rio Doce. Hoje ela é uma empresa privada, presente em 30 países. Em 2000, ela adquiriu a Samarco. Em 2007, ela lança o projeto Florestar. Em 2010, o projeto evolui, se torna a Vale Florestar. No entanto, curiosamente, em 2014, essa empresa Vale Florestar é vendida para o Grupo Suzano Papel e Celulose. Então, a Vale, na trajetória do paper, nós demonstramos que ela ganha uma série de prêmios de responsabilidade ambiental, social. Contudo, ela foi responsável pelos 2 maiores crimes ambientais que já ocorreram em território nacional, sendo aí o rompimento da barragem de Mariana, em 2015, pela mineradora Samarco, e 2019, na cidade de Brumadinho. Dias após o crime ambiental da Samarco, o governador do estado de Minas Gerais apresentou o projeto de lei para flexibilização do licenciamento ambiental no estado, que foi aprovado em 2016, 2 meses após a tragédia. Em 2014, 70% dos deputados estaduais eleitos foram financiados pelo setor mineral, sendo que boa parte destes ocupam cargos relacionados à atividade de mineração e ao meio ambiente, a chamada bancada da lama. Com relação aos procedimentos metodológicos, nós optamos por uma coleta de dados secundária, como nós trabalhamos com lobby, é muito complicado coletar informação a partir de fontes primárias, por exemplo, de entrevistas. Então, nós pegamos os 20 meios de notícia mais citados aí no ranking Mídia Dados Brasil 2021 e selecionamos como critério as matérias que contivessem a fala direta de políticos e representantes do setor minerário. Como análise, nós optamos pelo suporte teórico-metodológico da análise crítica do discurso, a partir da lógica de Norman Ferlo, e utilizamos categorias discursivas preliminares que surgiram a partir da leitura preliminar, leitura flutuante. São elas dependência econômica, regulamentações e novo código de mineração. Entre os resultados, nós tivemos muitas coisas, né? Eu estou apenas pensando alguns pontos. O prefeito, à época, da cidade de Brumadinho, comentou que mais de 80% da arrecadação do município é totalmente dependente da mineração. Chega um momento de que a gente começa a entender o tamanho da nossa responsabilidade e que temos que nos organizar. Temos de nos preparar para deixarmos de ser tão dependentes. Isso ele demonstra aí a situação da cidade, que, ainda que sob risco, é totalmente dependente dessa circunstância. O deputado federal Virgílio de Guimarães cita que, no meu intervalo de vida pública, me dediquei ao setor mineral. Não tenho nenhum problema em ajudar. Ao contrário, nesse caso, de Barão de Cocais, eles estavam penando por falta de dinheiro. Prefeitura falida e com licenciamentos que demoravam mais de 10 anos. Prestei serviços a eles, seguramente de maneira lícita. Nesse trecho, a gente explora um pouco as questões referentes à dependência econômica
e o discurso neoliberal de geração de emprego, de desenvolvimento econômico no país. Uma série de campanhas eleitorais são induzidas pelos interesses da Vale, pelos seus processos de captura do Estado. A gente tem aqui um contraponto importante, o deputado Arnaldo Jordi, que à época era presidente da Comissão de Meio Ambiente, comentou que a comissão tinha mais de 30 deputados financiados por mineradoras. Segundo suas palavras, é raposa tomando conta de galinheiro. É muito difícil você aprovar por conta do lobby no Congresso. E o deputado federal Leonardo Quintão, líder da bancada da Lama, se opõe ao projeto encabeçado por Arnaldo Jordi no ano de 2017, criticando que era necessário ter 10 anos de experiência para presidir a Agência Nacional de Mineração, segundo ele, algo muito restritivo, né, e inviabilizaria a indicação de muitas pessoas. Então, nesse ano, em 2017, criou-se a Agência Nacional de Mineração. As despesas dessa agência são praticamente 80% aí voltadas ao administrativo, é muito difícil conseguir aí, segundo as palavras deles, fiscalização, porque só sobra 20% do orçamento. Então, apesar da existência de conflitos de interesse, era possível contratar consultorias na área de mineração para averiguar condições técnicas de segurança das barragens. Em Brumadinho, eles contrataram uma empresa que alertou os riscos, então eles simplesmente tiraram essa empresa e contrataram uma outra que garantiu a estabilidade da barragem. Um dos principais pontos de interesse da Vale sobre o Poder Legislativo é garantir que a regulamentação do projeto de lei que institui o novo Código de Mineração, protocolado nesse ano de 2022, atenda às necessidades do setor. Então, para influenciar isso, eles fizeram uso aí dos serviços de um advogado que é sócio de um escritório que tem a Vale como principal cliente. Ele modificou nada mais, nada menos que 100 trechos do novo código. Demonstra evidente prática de lobby, além de um conflito de interesse muito claro. O advogado Carlos Vilhena, na qualidade de militante, ou seja, alguém que defende a área mineral há mais de 25 anos, e não como membro do Pinheiro Neto Advogados, voluntariamente, como se a pessoa pudesse exercer dois papéis distintos, com claros conflitos de interesse, auxiliou na redação de partes do substitutivo, de acordo aí com as palavras do deputado Leonardo Quintão. Com considerações finais, a gente teve o objetivo de analisar se as práticas adotadas pela Vale pavimentaram um caminho que fosse propício à ocorrência de crimes ambientais. A gente verifica que sim, que há indícios muito fortes que essa troca de favores ela pavimenta a possibilidade de uma fragilização nas regras. Por meio das atividades de lobby, a mineradora conquista aí aliados no Congresso, e esses aliados influenciam aí muito a tramitação das regras. Por outro lado, a população local é fortemente subordinada à mineradora, porque depende de seu funcionamento, depende economicamente disso. E aí os discursos de dependência, geração de emprego e renda, dignidade da população a partir do sucesso da empresa são naturalizados. A falta de regulamentação do lobby do país, no Brasil, favorece o obscurantismo dos seus processos, e uma das principais limitações desse estudo é compreender esses mecanismos em profundidade, já que nós fizemos uso de dados secundários, haja vista que os dados primários são muito complicados de se obterem em função da sensibilidade do tema. Agradeço a audiência. Um abraço.
eu acredito que a capacidade, se você olhar a capacidade dinâmica pela perspectiva quantitativa, você perde muito. Eu falo isso hoje porque eu estou construindo minha dissertação, ela tem esse tema de capacidades dinâmicas. Então, eu vejo assim, quando os estudos que eu leio, por exemplo, que eles são quantitativos, eles não têm um certo aprofundamento, porque eles falam de uma forma muito superficial, só vai passando por cima. Então, essa generalização, eu acho que ela acaba deixando um pouco mais superficial, realmente, o nível de análise. Até porque, por exemplo, dentro das capacidades dinâmicas, eu não faço uma análise longitudinal, eu faço uma análise processual. Então, eu analiso o processo com base em um evento e etapas. Então, por isso que tem essa característica, mas é algo que realmente a gente vai estruturar. A gente fez esse trabalho em um mês, que foi um trabalho de uma disciplina, então, assim, ele está realmente em produção. Esse diálogo que eu acho que enriquece o trabalho, sabe? Desses porquês, dessa crítica, e a gente é cobrado quando publica, né? Sim. Mas por que é isso? O que a literatura fala disso? Por que é? Então, talvez um avanço do trabalho de vocês seria agora, com esses resultados, trazer os porquês e esse diálogo, né? Uma coisa que a gente até ouviu na Extensão Sapiens é pegar os problemas de pesquisa desses artigos da nossa base e tentar entender se eles responderam, como que esses problemas de pesquisa se relacionam com o nosso, para ver as lacunas de pesquisa mesmo, para a gente conseguir avançar. Você quer estudar as capacidades dinâmicas, que de sistemas? Eu já estou construindo minha dissertação sobre ODS, capacidades dinâmicas. Como que as empresas adotam práticas de sustentabilidade e como elas desenvolvem capacidades dinâmicas a partir do objetivo de cumprir as metas de desenvolvimento sustentável. Então, a minha dissertação está baseada nisso. Ela está em construção, por isso que eu não posso detalhar. Por isso está em construção, porque a nossa qualificação seria só para o ano que vem, né? A minha qualificação, cara, ela é só para o ano que vem, mas aí eu estou construindo isso aos poucos. Eu vou aplicar um modelo de mensuração das capacidades dinâmicas em empresas que cumpriram as metas de desenvolvimento sustentável, que foi desenvolvido pela minha orientadora. Bom, parabéns. Eu acompanho em Cuiabá, a Agenda 2030, a gente fez adesão do município, uma das 4 capitais do Brasil, não tem muitas, porque agora a ONU fez, e o Pacto Global fez não tem mais adesão o município, no caso do Brasil, né? Vem o Estado e vem os municípios juntos, até por questão da questão do pacto antigo e tal. Você tem um moleque bacana aí, né? Bom, gente que fecha, né? Pessoal, eu quero agradecer imensamente, em nome do CEMEAD, a participação de vocês, a contribuição riquíssima com os artigos de vocês. Desejo muito sucesso na carreira acadêmica e profissional. Espero que a gente possa encontrar muitas vezes. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela atenção também. Parabéns. Parabéns. Até ano que vem. Até.